Muito bem, amigos do Eterno Plantonista. Estou aqui com o Dr. Bergson Bastos, especialista em cardiologia e longevidade. E a gente tem uma série de perguntas aqui muito importantes que nos impactam no dia a dia das nossas vidas. E o primeiro deles, eu acho que é um dos mais impactantes, doutor, que é o sono. O que é a gente não conseguir dormir por alguns dias, às vezes semanas e meses? Isso destrói a nossa vida emocional, a nossa vida física, espiritual. Como resolver, mestre? Olha, Horácio, o que acontece? O sono é o momento em que o cérebro vai se purificando, ele vai se renovando. Então ele é muito importante para a gente ter um descanso dele e para que ele possa fazer a limpeza dele mesmo, entendeu? E não deixar que algumas substâncias que vão sobrando do metabolismo cerebral, que são muitas, elas possam ficar ali e causar danos, esquecimentos, uma série de situações, né, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, por exemplo, o sono ele tem que estar entre mais ou menos 6 a 8 horas. Esse é o período do sono normal, tá? E hoje em dia, nós temos um problema sério, que é a iluminação. Então, nós somos pessoas que eram ambientadas antes, lá na pré-história, a não ter uma iluminação que fosse natural, e com isso a gente passou a usar a iluminação à noite, que não é o momento de você ter iluminação. O seu ciclo circadiano, que é o ritmo de vida do ser humano, ele, quando diminui a luminosidade na retina, ele começa a liberar a melatonina, que é muitas vezes utilizada para os casos de insônia também. Bom, o sono, então, ele tem um efeito muito reparador sobre o cérebro. O cérebro, ele consome mais ou menos 70% da glicose que estão nas artérias próximas aos neurônios. Ele é um órgão que puxa muito a glicose. Então ele ele precisa de muita energia para poder fazer todas as funções dele. E no término de todas as funções, o mecanismo de desligamento é esse. Começa a baixar a luz e vem o sono, porque libera a melatonina e tudo mais. Como nós estamos numa superfície super iluminada hoje em dia, na Terra aqui está super iluminado, por quê? Criaram a iluminação artificial, né? Você de noite fica na televisão, você fica no celular, você fica no computador, você deixa aquela luzinha vermelhinha lá, acesinha no seu ar-condicionado, acesinha lá no seu modem, né? No seu decode lá da TV a cabo, né? Então, assim, isso tudo vão causando luminosidades que não eram para ser. Então, o primeiro conselho que eu dou para uma pessoa que não dorme bem, tem que ficar num quarto bem escuro. Não pode ter luminosidade. Nenhuma. O ideal é que não tenha nenhuma. E que você não ingira café, estimulantes, Coca-Cola que tem cafeína, café, chocolate também tem. Tudo isso num período de mais ou menos 3 a 4 horas antes de você for dormir. Né? Isso interfere muito com o sono. Então, hoje em dia, as pessoas estão acostumadas a dormir com alguma luminosidade. Principalmente aquele que pega o celular e fica de madrugada lá olhando. E aí ele vai começar o seu cérebro a interpretar isso, que isso é uma normalidade. Você vai acordar até no horário que você costuma pegar esse celular. Todas as 3 horas você acorda no banheiro. Você, quando volta, dá uma olhadinha no celular, é a pior coisa que tem. Porque você gerou a luminosidade ali e você atrapalhou tudo. Você freou esse processo de limpeza do cérebro. Um dos efeitos maiores é que, hoje em dia, o Brasil é um dos maiores consumidores de medicamentos para dormir do mundo. Caracas. É um dos maiores consumidores de remédios para dormir do mundo. Esses remédios, alguns deles fazem mal à memória, tá?
esses remédios podem também dar surtos em pacientes com mais idade. Ele pode fazer o que a gente chama de efeito paradoxal. Em vez dele dormir, o idoso agita. Principalmente na terceira idade acontece isso. Além do que, você tem outros tipos de medicamentos que são mais modernos do que esses que eu estou falando. Eles podem causar efeitos de amnésia bem grande nos pacientes. Isso é muito complicado, né? E o efeito deletério mesmo é sobre a memória desses pacientes. Então, assim, nós temos que pensar sempre se devemos ou não fazer a medicação para insônia, ou se nós devemos fazer as medidas iniciais, que são o quê? Apagar a luz, ter um bom conforto no quarto, você não ficar vendo televisão, deixar a televisão ligada. Além disso, uma coisa que é muito importante também é que você, se você puder fazer a atividade física, quem consegue fazer essa atividade física próxima à noite, ele leva uma vantagem, porque você começa a liberar muita endorfina e com isso aumenta a probabilidade de você relaxar. Outra coisa muito importante para você causar um relaxamento é um banho morno, por exemplo. Vai te relaxar. Então você chegar em casa, trabalhou, se alimentou, não tomou café, não tomou Coca-Cola, não tomou mate, não tomou nenhum estimulante, chocolate, né? Você deitar, desligar tudo e dormir. Uma perguntinha. Alimentação, ok, entendi. A cafeína no chocolate, um problema para mim, mas enfim, café, etc. Mas outros tipos de alimentação antes de dormir, é benéfico ou não? Pessoas que tomam um café com um leite que ajuda a dormir, ajuda ou atrapalha a alimentação nesse caso? Não, assim, a gente não deve ter refeições pesadas, né? Refeições com carne, com gordura na noite. Isso faz mal para várias coisas e uma delas é o sono, porque a digestão puxa o sangue todo pro aparelho que está no estômago, digestório do paciente. Então ele fica focado, o teu organismo, no estômago, né? Além dos outros problemas, pode te dar azia, para quem tem refluxo e tudo mais. Então você tem que ter um espaço da alimentação de mais ou menos 2 horas. É o ideal isso, até você dormir. Tá? Perfeito. É uma preocupação a gente ter pais idosos, né? Morando sozinho ou eventualmente até morando com a gente mesmo. Como é que a gente aprende a olhar os sinais de falta de memória, os sinais de enfraquecimento muscular, enfim, problemas que um idoso passa a ter, sono, ansiedade, como a gente pode minimizar esses sintomas? Então, isso é uma grande preocupação das pessoas, mais ou menos na nossa faixa etária, né, que acabam cuidando dos seus pais, ou na proximidade na mesma casa, ou também indo na casa deles e visitando eles eventualmente. Então, esse processo de envelhecimento, ele está muito ligado à falta de contato também está muito ligado com a falta de contato social dessas pessoas. Tá? A pessoa vai envelhecendo, vão diminuindo o número de amigos, ele vai ficando restrito ali na casa dele e tudo mais, e começa a haver um embotamento do cérebro. Ele parou de trabalhar. Eu acho que toda pessoa tem que se manter intelectualmente ativa, né? Aí começa, tá esquecendo isso, tá esquecendo aquilo, tá esquecendo o fogão aceso, tá esquecendo o lugar que foi há 10 minutos atrás. Isso é patológico, pode ser porque seja patológico. Agora, é claro que hoje em dia, devido a várias informações que a gente tem durante o dia, tá? E durante direto, né? Você tem muita informação. Então, assim, o idoso já tem uma dificuldade de processar isso, tá? A CPU dele já tá lenta, entendeu? E se você botar muita informação, ou seja, e hoje tem muito isso, porque ele tem que ir no banco, tem que lembrar a senha dele, ele tem que pegar a chave do carro, ele tem que ligar o computador, ele tem que ligar uma máquina de lavar, depois... Parece que tudo ficou mais simples, mas tem que se lembrar de tudo.
Então, muitas vezes, ele esquece por quê? Ele está pensando numa outra tarefa na hora que ele foi executar a que ele está fazendo agora. Mas ele já está ligado o que ele tem que fazer depois. E aí dá o esquecimento. Então, isso é um excesso de informações. A outra causa de esquecimento é a depressão, que é muito comum na terceira idade, né? Os idosos vão diminuindo os neurotransmissores bons no cérebro, né? Já pelo envelhecimento mesmo ou por excesso de estresse. Um idoso que teve um problema, perdeu o seu ente querido, perdeu o seu esposo, é um problemão. O seu companheiro é um problemão. 75% dos pacientes que perderam seus entes queridos depois de 70 anos, eles têm depressão. Entendeu? E a depressão dá esquecimento também. Agora, as pessoas sempre levam o esquecimento, linkam com a demência, a doença de Alzheimer, o alemão, que todo mundo, o alemão vai te pegar, o alemão tá te pegando. Isso a gente deve pensar. Mas existem outras coisas que acontecem que não necessariamente vai ser uma doença degenerativa como essa, tá? Depressão, remédio para sono, vitamina B12 baixa, disfunção tiroidiana, diminuição de ácido fólico, uma série de situações, entendeu? Que levam a isso. Até mesmo com... Hoje em dia, a gente consegue ver um aumento das doenças, das DSTs, nos idosos. Porque houve o evento do Viagra, né? dos remédios, Tadalafila, Sildenafila, e isso levou um maior número de pacientes a ter relações sexuais. Com isso, normalmente eles fazem sem camisinha e podem se contaminar com a sífilis. A sífilis pode dar esquecimento, com a neurosífilis. Então ele pode ter ou uma sífilis antiga, que ele não sabe nem que ele tinha, tá? E que vai aparecer lá na frente. Então tudo isso a gente tem que pedir exames antes da gente pensar em Alzheimer, pensar em outros tipos de demência. E é uma grande preocupação. A maior preocupação é de quedas, esquecimento e de ter algum problema, evento cardiovascular dentro de casa, sem que você esteja próximo, sem que você possa se movimentar e tentar salvá-lo, né? Então, assim, uma das coisas que eu indico é uma comunicação rápida. Ter sempre um veículo de comunicação muito rápida. Ou então, hoje em dia, já tem essas pulseiras que alarmam, entendeu? Em caso de queda e tudo mais, e vão aparecer lá no celular do filho, né? Ou da filha, ou do sobrinho, enfim. Então, o que eu tô falando é que as preocupações são muitas. Normalmente a gente trabalha muito, a gente sai de casa para trabalhar, deixa nossos pais às vezes em casa, deixa eles sozinhos, né? E eles mesmos se autoavaliam. E tem um momento da autoavaliação entre um e outro que ela começa a ficar desbalanceada, entendeu? Se um tá começando a desenvolver uma doença, um tipo de um Alzheimer ou uma demência, e o outro não tá. Então esse outro começa a ver isso e começa a gerar muita ansiedade nele. E eu já vi muitas vezes, tá? Muitas vezes, quem ter o evento cardiovascular não é o que está esquecendo. O outro, porque ele cuida, mas ele não comunica isso ao filho. O filho vai lá no final de semana e não consegue detectar esses mínimos detalhes. E o companheiro dele não, de maneira nenhuma, não consegue passar isso para o filho, tá? Fica com medo do filho levar, fica com medo de ficar sem o seu ente querido e várias outras situações. Então, o idoso é muito complexo, entendeu? Para você descobrir essas nuances e acaba estressando muito quem está bem, no caso o parceiro que está bem, e leva, eu já vi aquele que é inteirão, que sai, que vai fazer compra, que se estressa com esquecimento, que tenta fazer tudo pela sua esposa ou pelo seu esposo, né? Eu já vi algumas vezes. Um teve uma embolia pulmonar, morreu na hora. Outro teve um infarto, outro teve um AVC. Então tem que haver um cuidado com os dois. Não adianta só cuidar do que tá, entendeu? Tem que diminuir o estresse, porque lidar com o paciente com déficit cognitivo é muito complicado e muito desgastante. Super. E o fator cigarro? A gente fala muito aí de cigarros, né, do tabagismo.
E atualmente a gente tem um crescimento muito grande do cigarro digital. A gente fica fumando pendrive, né? É o pendrive, isso. E aí isso acho que é um agravamento muito aí no fator saúde como um todo, né? Sim, sim. O cigarro é um grande problema. Por quê? O cigarro, ele é uma... Vamos começar vendo o aparelho cardiovascular. Eu vou naquela minha sequência de sempre. A primeira, segunda, terceira, quarta e quinta causa de incapacidade ou morte na terceira idade. Se a gente se guiar por isso, as coisas ficam muito mais fáceis. Então vamos primeiro abordar o cigarro em relação à doença cardiovascular. Ele, como fator de risco único, ele é o pior que tem. Ou associado. Então, se tiver ele sozinho, já é um problema. Associado com outro, com diabetes, com colesterol, com pressão alta, vira uma bomba relógio. Vamos lá. Doença cardiovascular. Infarto, AVC, popular derrame, embolia pulmonar, trombose venosa. Sob o aspecto cardiovascular. Entupimento das artérias, podendo dar gangrena. A pessoa perder o pé por causa do cigarro, perder a perna. Isso acontece muito, eu canso de ver isso. No hospital grande que eu trabalho, eu vou para cirurgia vascular, eu vejo paciente perdendo a perna. Mas não é só por causa do diabetes, não. Às vezes ele é só fumante. Tá? E esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é em relação ao pulmão. As doenças pulmonares obstrutivas crônicas. O DPOC é o paciente que vai evoluir com efizema. O vulgo popular efizema. Ele fuma, vai destruindo a árvore respiratória dele, vai prejudicando a oxigenação dele e leva a milhões de outros problemas. Esse DPOC, pelo pulmão estar interligado no coração, ele também gera problemas no coração. Então, assim, a pessoa que tem efizema, ela tem que estar sempre vendo se ela não vai ter uma infecção no pulmão, uma infecção respiratória, porque aí vai deflagrar o que a gente chama de uma exacerbação, tá? Essa exacerbação pode levar a um infarto. Então, para você ver como é que é complexo, isso causado pelo cigarro. Tudo aí estamos no cigarro ainda. E, obviamente, o câncer. Câncer de pulmão, câncer de pâncreas, câncer de todos os tipos são linkados ao tabagismo. E agora a gente tem esse problema novo do vape, do pendrive. Do pendrive, né? Do pendrive, que é um problemão, porque ele vem para os jovens normalmente, né? E hoje em dia tem um efeito que eu vi em várias situações no hospital grande que eu trabalho, o pulmão de pipoca. Fica o pulmão todo empipocado, como se fosse pipoca mesmo. Não tem cura. E não tem cura e não tem reversão. Então é muito grave, porque ele tem a mesma química ou até uma química pior do que a do cigarro. Então, esses são os malefícios do cigarro, né? Parar de fumar resolve? Uma pessoa que fumou a vida inteira? Eu falo assim, eu fumei 20 anos e eu parei de fumar quando minha filha nasceu há 21 anos. Sim. Eu posso ter problemas pulmonares? Olha, o tempo que você parou já é mais difícil, mas dizer que não vai ter, também não é certo que não vai ter. Não está vacinado totalmente. A pessoa, quando ela lesa, em alguns níveis, o pulmão a ponto de chegar ao efizema, ela vai ficar com efizema. Ela não vai melhorar. Ela vai ficar estacionada ali. Se ela parar, ela vai ficar com um grau de efizema pequeno, moderado, e não vai piorar. Tudo bem, ela estaciona o problema. Né? Então, assim, as doenças pulmonares que são causadas pelo cigarro, o DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o efizema, eu gosto de colocar isso porque é para as pessoas linkarem com o nome popular, né? E então, eu tive a oportunidade de ver muitos pacientes, por eu sendo cardiologista, e que chegam na UTI com infarto, com arritmia, por causa desse DPOC, tá? Dessa doença pulmonar obstrutiva crônica, e eles exacerbam e pioram muito a parte cardiológica. Agora, eu vou falar uma grande profilaxia para esses pacientes, é a vacinação. É a vacinação contra a gripe, é a vacinação contra o pneumococo, que é o germe mais comum a fazer uma pneumonia por bactéria, e hoje em dia já tem a vacinação pelo vírus sincicial respiratório. Hoje a gente tem uma vacina que, infelizmente, essa para o vírus sincicial não está disponível no setor público, mas vai chegar. A para gripe já temos, a para Covid nós já temos, né? Nós já temos também a para pneumococo, a pneumo.
Então, todo paciente que fuma e que tem DPOC, ele tem que se vacinar, porque vai diminuir a probabilidade dele ter uma exacerbação. Todos deveriam se vacinar ou somente os fumantes? Não, os fumantes. Os fumantes e os já com DPOC. Agora, é claro que para gripe, todos devem se vacinar. Para Covid, também. Todos devem se vacinar. Agora, quem tem DPOC para pneumococo, se possível, também para esse vírus sensicial respiratório. Tá? Boa. Você falou de arritmia. Né? Quais são os principais problemas que levam à arritmia? Fibrilação, enfim. Essa vida nossa de ansiedade, de depressão, e a gente sente o peito batendo na hora de dormir. O que é isso, doutor? Olha, existem vários tipos de arritmia. A gente não vai falar sobre todas elas porque é infinito, né? Só que tem uma que é o que está acontecendo mais e muito mais. E o pior, está acontecendo também em pessoas mais jovens. Tá? Por quê? O nome dela é a fibrilação atrial. E qual é o grande perigo da fibrilação atrial? O grande perigo é que a fibrilação atrial está linkada diretamente com o AVC, porque o átrio, que é uma parte do coração, começa a não contrair adequadamente e acúmulo de sangue. O acúmulo de sangue leva a coágulos. Esse coágulo desce para o ventrículo, sobe para a carótida e faz um AVC. Como é que faz para detectar uma arritmia da outra? A arritmia, normalmente, você pode ser assintomático ter ela, você com mais idade. Você chegar, muitos eu identifiquei no meu consultório, o idoso, poxa, senti uma palpitação quando eu rodei o eletro, tá lá a fibrilação atrial. Aí você tem que anticoagular, passar remédio para afinar o sangue, que são remédios que hoje em dia a modernidade veio bem para essa entidade que é a fibrilação atrial. Ela ajudou muito com os novos anticoagulantes, que já tem mais ou menos uns 10, 12 anos, os NOACs, que são remédios que têm uma eficácia muito boa e que a pessoa não precisa fazer como tinha no passado, usar o Varfarina, que é o Marevan, que usava aquele remédio que você tinha que fazer exame de 15 dias para ver se a tua coagulação tá boa ou não. O Marevan ainda é utilizado? É utilizado também para outras situações que os NOACs, que são os anticoagulantes modernos, não são utilizados. Voltando à fibrilação atrial, que pode causar AVC, é o grande medo nosso, ela está cometendo também pessoas muito jovens. Por quê? Os energéticos, eu já peguei pessoas jovens, mas não foi uma não. Eu devo ter na minha casuística umas 25, 27 pessoas, de 25 a 27 pessoas que tiveram fibrilação atrial com menos de 40 anos. Por uso excesso. Mistura o álcool, que é um excitante, que dilata os vasos, aumenta a frequência cardíaca, bota junto cafeína, que vem o estimulante. Todos esses energéticos têm uma quantidade absurda de cafeína e junta ainda com outros estimulantes que a pessoa toma ali na hora e tudo mais, se usa droga, entendeu? Então vira um coquetel, uma bomba relógio para ter uma fibrilação atrial. E tá acontecendo muito. Outra coisa, o álcool. Tá ligado diretamente, o abuso de álcool com fibrilação atrial. Obesidade está ligado diretamente. Pressão alta também está ligado com fibrilação atrial. E problemas da tireoide. Então, todo mundo que tem um probleminha de tireoide deve procurar também um cardiologista para ver se tem alguma arritmia. Uma dessas arritmias, a mais comum, que está acontecendo muito, é a fibrilação atrial. E o índice disso aumentou muito, muito, tanto nos idosos como nas pessoas mais novas. Então a arritmia pode ser aparentemente não é uma coisa tão preocupante, mas é que ela pode gerar AVC. E o cigarro o tabagismo pode piorar esse quadro? Com certeza, porque o cigarro, ele também é um estimulante. Além dele ser estimulante, ele deixa... muitos pacientes que têm o DPOC, como eu falei antes, que já estão com um grau de DPOC, eles têm um átrio, uma parte do coração que é onde acontece a fibrilação atrial, ela vem do átrio. Então o átrio, que são dois átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo, não contraem e ficam fibrilando, ficam tremendo e não conseguem fazer a função dele todos. E aí acumula tudo que eu falei do coágulo. Em pacientes com DPOC, o índice de fibrilação atrial é elevadíssimo. Então o cigarro ele colabora muito como excitante do miocárdio, ele irrita as células do coração e, além disso, se o paciente já tiver um grau de efizema, tem uma tendência muito maior a ter essa fibrilação atrial e outras arritmias também. A gente sabe da evolução da
da medicina, da tecnologia com relação a tratamentos de coração, né, e infarto, uma série de problemas que a gente vê por aí. Mas quais são, de fato, os sintomas e quando a gente deve procurar um hospital de emergência ou quando a gente deve procurar um cardiologista para fazer um check-up para evitar problemas cardiorrespiratórios? Olha, na minha opinião, o cardiologista deve ser visitado depois dos 40 anos hoje em dia, de preferência anualmente, tá? Porque tem muitas doenças, eu falo isso nas redes sociais, sobre alguns pacientes, eu procuro sempre falar isso, que não tinham sintomas e chegaram lá e tinham problemas cardíacos. Então, só para você entender, e dos 40 até os 80, 90, 100, acontece isso, tá? Aí é claro que com mais idade, o coração vai ficando mais prejudicado pela idade também, pelo envelhecimento das células do coração. Só que a gente tem uns sinais que aparecem muitas vezes. Por exemplo, a dor do infarto, ela é uma dor que ela é bem caracterizada. O paciente, ele relata para você normalmente uma dor em aperto, como se fosse uma mão grande que está apertando, tá? Ela dura de 3, 4 minutos ou até segundos até 30 minutos, tá? Ela pode gerar o que a gente chama de comemorativos e associados, sintomas associados, que são a dor no estômago, arroto, irradiação dessa dor para o braço esquerdo, ou para as costas, ou para a mandíbula. Isso tudo pode ter uma expressão diagnóstica em infarto, em doença coronariana, quer dizer, o entupimento da artéria que vai levar ao infarto. Então a gente tem que saber bem esses sintomas no sentido de que começa a ter uma dor no peito quando está fazendo esforço, é um sintoma que é uma angina, não é um infarto, é uma angina de peito. Só que ela pode virar um infarto se não for tratada adequadamente e não ter sido acompanhado nesses anos por um cardiologista, tá? Então eu acredito que a visita ao cardiologista ela deve ser anual a partir dos 40 anos, tá? E aí serem solicitados exames para diminuir o risco. Agora, o que você falou, numa parte aguda é isso, dor no peito em aperto, é como se fosse uma mão que está te apertando, tá? Muito forte, a dor é muito forte, pode ter essas irradiações e esses comemorativos, que são o enjoo e o arroto. No outro dia eu atendi um paciente, né, que ele tem 68 anos, tá? Ele é meu paciente já há uns 4, 5 anos, ele faz sempre check-up comigo, estava muito bem, e ele anda até de moto, ele não tem fator de risco nenhum, não tem nenhum fator de risco. E foi viajar, fez uma viagem de moto, foi para um lugar de 5.000 metros lá para os Andes, e voltou já tendo sintomas de arroto. Estava arrotando, estava sentindo arroto, indisposição e tudo mais, e veio para o Rio. De repente, esses arrotos começaram a se traduzir em cansaço quando ele foi fazer atividade física, e ele marcou uma consulta comigo. Chegou na consulta, ele tinha um infarto. Eu imediatamente levei ele para fazer um cateterismo, indiquei, levamos ele, fez o cateterismo, desobstruiu, ele ficou bem e está ótimo. Entendeu? Mas é para vocês entenderem que tem certos sintomas que a gente tem que se alertar. Não é todo o arroto, obviamente, que é um infarto, mas ele também pode ser. Então, se você sente ele de uma maneira muito diferente do que o arroto digestivo, que acontece sempre depois que você comer gás, comer uma bebida gasosa, um refrigerante e uma refeição com muita batata, com muita massa, que possa produzir. Então tem que se ficar atento a esses sintomas. A primeira coisa a fazer antigamente as pessoas pegavam o Isordil, o famoso Isordil. Todo mundo escutava falar no Isordil. Se tiver uma dor, bota o Isordil. Hoje em dia não é isso. A primeira coisa a se fazer, um leigo. A pessoa está com essa dor, esse típico da dor, pega uma aspirina infantil, uma série e bota debaixo da língua. Porque a aspirina já vai fazer um efeito desentupindo um pouquinho que pode levar ao salvamento desse paciente. Mesmo um pouquinho que passar de sangue, já não vai dar um infarto tão grande. E então, assim, além disso,
pegar esse paciente e não deixar ele mais andar, botar ele normalmente sentado numa cadeira, um segura de um lado, outro segura do outro, bota dentro do carro e leva o mais rápido possível para a emergência mais próxima. Porque tempo no infarto é músculo, ou seja, tempo é fundamental no salvamento do infarto. Se você demora a salvar um infarto, você tem risco de morte e, além disso, um risco de sequelar o teu coração. O teu coração, que tem um músculo bom, vai ficar com insuficiência cardíaca para o resto da vida e vai ter que tomar remédios e mais remédios para o resto da vida. Então, o tempo nessa situação de infarto, ele é músculo. A gente chama de tempo é músculo. Quer dizer, então, que se eu estou com algum sintoma de um infarto, eu tenho que parar de fazer qualquer atividade física que eu estou fazendo. Exatamente. E acontece com muitos atletas, né? Muito. Atletas de final de semana, corredores. Isso. Então, acontece sentir alguma coisa, para o esforço físico, você está forçando mais o coração, isso pode ser pior. Com certeza. A primeira coisa é parar. E a segunda coisa, se tiver esse sintoma se agravando, sudorese, começar a suar com essa dor, é botar numa cadeira e levar para o hospital mais próximo, para já começar o tratamento, né? E, assim, a gente tem uma coisa chamada tempo, da porta de casa até a agulha. Vamos dizer assim, a agulha é a chegada no hospital, né? Porta, agulha, tá? Quer dizer, esse tempo tem que ser encurtado ao máximo. Esse tempo a gente não consegue encurtar. E aí eu vou falar de uma estatística que eu já até coloquei nas minhas redes sociais. Por eu trabalhar muitos anos num hospital na maior emergência da América Latina, eu vi muito isso, tá? Então o que acontece? De 100 infartos, 45 não chegam no hospital. Essa estatística é difícil da gente mudar. Só se houver uma conscientização maior que as pessoas têm que fazer mais exercício, as pessoas têm que controlar os seus fatores de risco, elas têm que fazer exames periodicamente, não precisa ser toda semana, todo mês, mas pelo menos uma vez por ano tem que fazer uma avaliação, principalmente depois dos 40 anos. A gente, enfim, na nossa cidade, que a gente tem pais idosos, né, vivos, graças a Deus. Eu tenho o seu paizinho, eu tenho a minha mãezinha ali vivos, mas... tem uma dependência física, tem menos músculo. Quais os cuidados a gente deve ter e preocupações com relação a acidentes dentro de casa? E qual, de fato, o que é mito e o que é verdade? As pessoas, de fato, morrem dentro de casa? Sim. Não chegam a morrer dentro de casa, mas acontece uma sequência de fatos que podem levar à morte. Então vamos lá, entrando de novo naquelas minhas causas todas, que eu acho que é o meu mantra. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta causa. A quinta causa de morte ou incapacidade na terceira idade, são quedas. Quedas com fratura de fêmur, com TCE, traumatismo crânioencefálico, cai, coluna, costela com perfuração de pulmão. Tudo isso pode acontecer dentro de casa. Então, e acontece, o paciente que já está semi-acamado, que é aquele que precisa de uma pessoa para levar ele ao banheiro, esse quase não acontece, porque ele vai estar... Agora, ele acontece muito no paciente que é independente, porque que ele sai, ele vai na rua, e hoje em dia a gente sabe que as calçadas, elas são todas irregulares no Brasil. Né? A gente quase não tem espaço para passar com uma cadeira de roda, porque é muito irregular, é torto. Então, assim, mas esses rígidos, esses que estão muito bem, eles vão para a rua, eles vão para o supermercado e podem escorregar e cair nessa calçada tão irregular. Em casa, você deve usar sempre sandálias que possam não dobrar, sandálias que sejam mais embaixo, sejam mais rígidas. Tá? E que não dobrem, aquele chinelinho, aquele pomponzinho, aquele chinelo todo fofinho, ele deve ser evitado. Não deve se ter tapetes no banheiro, aqueles tapetes que a pessoa bota o pé e escorrega, tapetes dentro de casa, pisos escorregadios, tudo isso você tem que pensar. Tanto é que isso é uma preocupação dos arquitetos hoje em dia, botar os pisos de forma que forem um pouquinho mais ásperos, para poder segurar isso. Né? A outra coisa que é importante para os idosos já fragilizados é colocar uma barra de proteção no lugar que ele vai tomar banho.
né? Ele segura, se apoia ali com uma mão e a outra pessoa vai dar banho, ou ele mesmo vai tomar banho, mas tem um apoio ali. Se ele escorregar, ele segura, né? Agora, o mais importante para evitar tudo isso é o fortalecimento muscular. A gente sabe que a sarcopenia, ou seja, a atrofia que a gente tem dos músculos, no decorrer dos 35 já começa a ter, 40 já começa a ter sarcopenia. Claro que num grau muito menor, né? E depois a sarcopenia é muito forte, muito mais intensa. E você tem que trabalhar os teus músculos. Um exercício que é muito bom para isso e que todos podem fazer, tá? É o levanta e senta. Pega uma cadeira com uma superfície rígida, começa a sentar e levantar 10 vezes, faz isso. No início, o idoso vai apoiar até um pouco, ela tem que ter braços, vai apoiar um pouquinho, depois ele tenta fazer, quando evoluir melhor a força muscular dele, ele tenta fazer sem apoio. No início pode ter até uma pessoa segurando ele, né? Esse senta e levanta 2 vezes ao dia, 10 repetições, mostrou-se eficaz pra caramba na redução da morbimortalidade do idoso, só pra você ter uma ideia. Quem faz isso morre, tem uma longevidade muito maior, morre menos e com mais tempo, entendeu? Já foi comprovado, isso é trabalho científico, eu não tô falando da minha cabeça. Então, às vezes a pessoa, isso é uma simples fortalecimento de quê? Do quadríceps, da musculatura que sustenta do quadríceps é a musculatura que sustenta a cintura pélvica, que é a bacia, entendeu? Então isso é fortalecimento, musculação, e várias situações de alongamento também é muito bom, porque vai dar tira a rigidez das articulações, a articulação rígida, ela leva a desequilíbrio. Ele anda com uma base... Quantas vezes vocês já viram o idoso andando com a base dos pés mais aberta? Né? Então, você liberando as articulações, tendo boas articulações, tendo uma boa reposição de colágeno, tendo uma boa musculação, ele vai ter articulações livres, ele vai ter músculos fortes e o mais importante, ou tão quanto importante, ossos fortes. Eu peço para todos os meus pacientes densitometria, inclusive para homem e para mulher. Claro que a osteoporose, ela acontece mais na mulher, principalmente depois da menopausa. Mas também acontece no homem. E tem remédios como os corticoides que aumentam a chance da pessoa ter osteoporose. E o cigarro também dá osteoporose. Ainda tem essa do cigarro. O cigarro também dá osteoporose. E principalmente a falta de vitamina D de dado e a falta de atividade física. A vitamina D vem também a reboque daquela situação que as pessoas não saem mais pro sol. Então baixa a vitamina D dele e a vitamina D é que carrega o cálcio para dentro do osso. Então isso tudo está engajado na melhoria da estabilidade do idoso para não cair, tá? É isso.